relator é o desembargador Silvio Ronaldo. O doutor Sérgio vai fazer a sustentação oral. Doutor Sérgio, tem a palavra. Queria cumprimentar o plenário, a pessoa do presidente, doutor Marcos Ferrata, os demais desembargadores, componentes dessa egrégia corte, o representante do Ministério Público, doutor Rezon, e os meus colegas de faculdade, de Unicinos, também de Unicinos, o relator do processo, e também o doutor Jamil, colega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu não pensei em fazer a sustentação oral e vou fazer uma coisa de improviso. Tá? Primeiro que o pedido consta é sobre os direitos fundamentais, a parte dogmática da Constituição. Essa Constituição, a Constituição de 1988, ela foi feita num momento ímpar e ela é diferente de todas as demais constituições mundiais, porque todas as outras constituições começam pela parte orgânica, que organiza o Estado no tempo e no espaço. Mas aqui não. Coloca-se os direitos fundamentais no início, no preâmbulo, para dizer que o homem é fim e o Estado meio para realizar essas finalidades. No primeiro embate, na primeira visão que se tem, que foi julgado, é que se faz por um enquadramento num direito estabilizado paradigmático, que é necessário para o exercício dos direitos políticos o registro prévio no partido, além da filiação partidária, inscrição, também a filiação partidária. Os partidos são entes recentes, relativamente dentro do mundo do direito público, porque eles têm 250 ou 300 anos na sua evolução. E houveram muitas discussões a respeito do fundamento do mandato. E essa discussão começa com Rousseau e Emmanuel Sieyès, e Rousseau é contra o definimento da representação, porque ele diz, e ironizando, o povo inglês pensa ser livre, mas ele é livre só no momento que coloca o voto na urna. Após, vive uma ditadura a prazo certo. Então, eu coloquei na petição inicial que nós estamos vivendo uma condição ímpar, sui generis, transitória, dentro da política, e que nós estamos vendo isso se manifesta nas ruas, nas queixas, e hoje os índices do dólar a 13,70, o euro a 4,50, mostram que a crise aumenta, porque aquelas pessoas que tratam dos investimentos estão vendo que as coisas não estão normais. E isso está se colocando o problema que Rousseau dizia: será que os partidos representam, através desse continuismo que houveram emendas constitucionais, uma da reeleição relativa ao executivo, mas o legislativo sempre teve a reeleição. Mas eu vislumbro com convicção filosófica que é exatamente a reeleição, o continuismo, é que cria uma casta desconectada da vontade popular do povo soberano e que faz com que nós estejamos no beco sem saída das instituições que
cada vez a crise aumenta mais. Blindagem, uma série de coisas. Então, por convicção filosófica, não pedindo um direito daqueles que são os direitos expressos na Constituição, tem os direitos expressos, esses que estão no artigo 5º, e tem aqueles inexpressos que fazem parte daquilo que Carotilho chamou de parametricidade, que é como se fosse um halo, né, em roda da Constituição. Mas o fulcro, o cerne, o centro, o núcleo duro do pedido se faz não com referência à filiação partidária normal, o exercício do direito normal. Se refere, se assenta sobre a exceção do artigo 5º, inciso 8º, que diz que ninguém pode perder seu direito por convicção ideológica, filosófica ou política, e que, na possibilidade do conflito entre o Estado, a organização ou o poder de polícia que relativiza o exercício dos direitos individuais, nesse conflito é dada uma prestação alternativa, uma outra alternativa. Eu quero lembrar aqui que eu, há muitos anos atrás, o professor Carrion, na Faculdade de Direito, me designou para debater uma eminência, que era o ministro cassado do Supremo Tribunal Federal, Evandro Lins e Silva, e discutindo no auditório repleto, onde estava sentado a presidência da OAB, toda a OAB, o Instituto dos Advogados, todos, chegamos ambos a uma conclusão, que a emenda 45, ela na realidade veio criar uma pirâmide de cima para baixo, extinguindo o poder da federação e levando o Estado Nacional cada vez mais contra uma parte fundamental, direito fundamental, uma cláusula pétrea, que é a federação, concedendo aos tribunais onde há juízes indicados, onde o poder político cada vez mais forte altera as medidas, como se fala, não a voz pequena, mas a voz corrente. E quando se aplica a sentença, se aplica, na realidade, um espelho que vem de cima, em face da relevância nacional, um espelho, e se coloca o julgado em si, obstaculiza a liberdade dos juízes. E os juízes de primeiro, segundo grau nos estados, exatamente em face dessas emendas feitas pela partidocracia, por esse poder já sem controle, que trabalha com o Estado não em função, como nós temos visto, não mais em função do povo soberano, mas em função dos seus interesses, distorcendo tudo isso. Então, dentro deste pensamento, eu venho buscar nesse tribunal, repetindo o que coloquei, o poema de André né? Ainda há juízes em Berlim, mesmo desfalecendo, sabe, achando que o espelho pode ser aplicado, porque a pirâmide existe, e é forte, e obriga, vincula, eu, com esperança, a esperança exatamente que norteia a Constituição e dá o fundamento da liberdade de espírito, da liberdade de pensamento. Eu espero que os juízes tenham essa liberdade para algum me dar exatamente para que eu monte um cavalo, né? Me dá esteio, né? Para que eu faça recurso. E
consiga, no Tribunal Superior, levar a discussão, pelo menos a nível nacional, sabe? Porque é necessário discutir isso. E isso vem dentro de um grito da sociedade civil de reforma política, eleitoral e partidária, sabe? Então é essa manifestação que eu queria fazer, pedindo que o tribunal, esses homens livres que aqui estão representando a sociedade, que vieram aqui por seus méritos, que deem a sua sentença com liberdade. E eu aceito, isso é democrático, e como aceito os tribunais, professor de direito há 35 anos. Obrigado. Tudo bem. Era a sustentação oral, doutor Sérgio. O eminente procurador regional, como se pronuncia? Excelentíssimo senhor presidente, membros da corte, julgados presentes. O pleito é de fosse permitido o registro de candidatura avulsa, sem partido, e impedido subsidiário, candidatura para senador na eleição de 2008 de forma avulsa, sem partido, e pedido subsidiário seja definido o direito de não ser obrigado a votar no próximo pleito. Nós reconhecemos que um pleito desse certamente tem por fundamento e por motivo, muitas vezes, o que eu já pude presenciar no trabalho como eleitoral no Rio Grande do Norte, período que eu fiquei lá com 2 anos como procurador-geral eleitoral, a ausência, por mais que nós estamos falando do partido, da importância dele para as eleições, para a democracia representativa, mas muitas vezes não se verificava nos partidos a democracia interna. Como é possível se falar em democracia representativa através de partidos que são ditaduras, que internamente são ditaduras? E muitas vezes esses atos intrapartidários, essas situações que nós vimos inclusive nas convenções, em que não se verificava essa democracia, e quando chegava na justiça eleitoral se entendia que isso não era competência da justiça eleitoral analisar os atos intrapartidários, né? Eu sempre achei que deveria ser, parece que houve uma mudança recentemente, alguma coisa nesse sentido. Seria muito bom que a justiça eleitoral analisasse a democracia interna dos partidos, porque eu não vejo como é possível um órgão destinado à democracia representativa no país não possuir internamente. Agora nós temos a questão dos recursos do fundo partidário, valores altíssimos, que vão ser geridos pelos partidos, e os atos internos, que não recordo se o nome era regimento interno, estatuto dos partidos, eles têm que prever regras democráticas e transparentes para a escolha dos seus candidatos e para a distribuição dos recursos partidários. E a Justiça Eleitoral tem que poder ter competência para analisar isso. Bom, dito isso, em relação ao pleito específico aqui, querendo ou não, infelizmente, ou felizmente, eu digo infelizmente em virtude desse quadro que eu mencionei, mas nós temos uma Constituição que ela expressamente menciona a necessidade como condição de elegibilidade da filiação partidária, que é o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição Federal, né? Está claríssimo ali, não dá margem para interpretação. Não sei, então, no caso aqui não existe nem mesmo filiação partidária. Poderia se pensar em alguém filiado a exigência é filiação partidária, alguém filiado ao partido poder se candidatar mesmo não tendo sido escolhido numa convenção partidária. Estou aqui pensando assim, em alguma forma de possibilidade de candidatura avulsa de pessoa filiada a um partido, mas no mínimo a pessoa tem que estar afiliada ao partido, né? E no caso aqui não existe nem mesmo a filiação partidária, então não há como deferir o pleito a não ser rasgando nessa parte o texto constitucional. E o mesmo se pode dizer em relação ao pleito subsidiário de não ser obrigado a votar. Nesse ponto me parece assim que se é obrigado a comparecer, mas não se é obrigado a votar em A ou em B. Se a pessoa não quer votar, a pessoa não vota, não há necessidade, deixa em branco o voto, né? Não se obriga efetivamente se obriga a comparecer tão somente, né? Então, não me parece que é esse ponto, que essa obrigação, por uma questão filosófica, enfim, outra, ideológica, se pudesse afastar com base no artigo 5º, acho que é o inciso 8º que foi mencionado, né? Até porque, como eu mencionei, o constrangimento é tão somente de comparecer, mas não há obrigação de votar em A ou votar em B, né? Então, diante disso, diante da clareza do texto constitucional, mas entendendo a motivação e as razões pelas quais foi feito o pedido,
Mantenho aqui o parecer dado pelo Dr. Weber, ratifico o parecer dele no sentido contrário, no indeferimento do pedido. Muito bem. Como vota o eminente relator, seu Ronaldo? Eminente presidente, integrantes da corte, doutor Augusto, advogados, partes, uma saudação especial ao doutor Sérgio de Borja, já um verdadeiro intelectual desde os tempos da faculdade, cuja projeção, cujo reconhecimento e cuja competência é reconhecida em nosso meio, e hoje é um brilhante professor, dentre outras qualidades, na Universidade Federal. Na verdade, o eminente advogado postulou a declaração da plena condição para apresentar a candidatura ao cargo de senador na eleição de 2018, de forma avulsa e sem partido, com fundamento no artigo 5º, inciso 8º e 15º e 35º da Constituição Federal. Ele sustenta não preencher o requisito do parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição Federal, uma vez que não possui afiliação partidária em razão de convicção filosófica e política, como sustentou a primazia da tribuna. Na verdade, ele invoca, em prol da sua pretensão, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, ratificada pelo Brasil em 1992, para que lhe seja assegurado, a partir daí, o direito de formalizar o registro da candidatura ao cargo de senador sem a necessidade de filiação partidária no pleito de 2018. Eu transcrevo o artigo do meu voto e lá eu destaco a prescrição de que todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: participar da condução dos assuntos públicos diretamente por meio de representantes livremente eleitos, e B, de votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário, por voto secreto, que garantam a livre expressão da vontade dos eleitores. Pelo Pacto de São José da Costa Rica, aí se vê que todo cidadão poderia participar diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos. Todavia, como aliás bem lembrado da tribuna, como se considerarmos as possíveis distorções dos sistemas no Brasil, o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição Federal prevê a filiação partidária como condição de elegibilidade. É o que está lá no parágrafo 3º, inciso 5º, que condiciona a filiação partidária. Daí é que essas normas, observa-se a partir delas ser indiscutível a relevância jurídica da matéria, circunstância que motivou o plenário do Supremo Tribunal Federal a reconhecer a existência de repercussão geral em ação que discute a possibilidade de candidatos sem filiação partidária disputarem as eleições do Brasil. Eu faço constar também no voto essa decisão, em que foi relator o ministro Roberto Barroso, e dizendo que no citado julgamento, ocorrido em 5 de 10 de 2017, assentou-se que eventual alteração interpretativa do disposto no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição Federal não seria aplicado para o pleito de 2018 por força do princípio da anualidade previsto no artigo 16 da Constituição. E em respeito a essa máxima, foi consignado no acordo a expressa referência de que eventual alteração sistemática das candidaturas por meio de partidos políticos não afetará em nada o pleito de 2018. Por isto é que verifica-se a manifesta impossibilidade jurídica da apresentação de candidatura independente para as eleições de 2018, merecendo ser confirmada pelo tribunal a decisão que indeferiu o pedido liminar, por seus próprios fundamentos, que eu também transcrevo no voto. Eu também, no voto
reconheço que eu não desconheço a existência de diversas democracias mundiais que permitem algum tipo de candidatura independente, seja em caráter individual, seja por meio de listas cívicas. O exemplo mais citado recentemente é o Emmanuel Macron, eleito presidente da França em 2017 pelo movimento Em Marcha, hoje convertido em partido. Eu também faço aqui uma referência a levantamento feito pela Rede de Informações Eleitorais, aponto que 4 de cada 10 países permitem que pessoas sem filiações partidárias disputem pelo menos candidaturas legislativas em nível local ou nacional: Alemanha, Japão, Itália, Reino Unido, Islândia, Bulgária e Croácia. Contudo, no Brasil, a possibilidade de candidatura avulsa somente será possível mediante uma substanciosa reforma política, conquanto ainda vigente o sistema proporcional. As aclamações partidárias são as detentoras de acesso aos recursos do fundo partidário, sem embargo de que o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão é todo dividido entre os partidos políticos a partir da composição de forças do Congresso. Pois bem, então todas essas circunstâncias reforçada pela posição do TSE, eu inclusive cito outros precedentes, e para dizer que essa orientação jurisprudencial foi incorporada à legislação ordinária pelo artigo 11, parágrafo 14º da Lei 13.488/17, ao estabelecer que é vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. E aí, eu, encaminhando o final do meu voto, eu digo que, embora a Procuradoria Regional Eleitoral tenha concluído que a hipótese dos autos leva ao entendimento da ausência de utilidade do pedido e consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, por aplicação do disposto no inciso 6º do artigo 485 do CPC, eu penso que o caso concreto reclama indeferimento da postulação do demandante de apresentar candidatura ao cargo de senador na eleição de 2018 de forma independente, pelas razões constitucionais e infraconstitucionais que eu trabalho ao longo do voto. Há ainda um pedido subsidiário feito, que se refere à pretensão deste tribunal dispense o requerente da obrigatoriedade de votar no próximo pleito. E a isto aplica-se o previsto no 14, parágrafo 1º da Constituição Federal, disposição que não demanda prévio pronunciamento judicial para ser aplicada, porque, evidentemente, é uma faculdade. Conforme ressalta a Procuradoria Regional, deve ser considerada a afirmação contida na petição inicial, no sentido de que, ao tempo do ajuizamento da ação, 14 de 2 de 2018, o demandante contava com 68 anos de idade. Nesse cenário, não se verifica o enquadramento do requerente aos votos do voto facultativo, circunstância que também conduz ao indeferimento do pedido subsequente. Ante o exposto, portanto, eu estou votando pelo indeferimento dos pedidos e consequente desprovimento do agravo regimental. É como voto. O eminente desembargador Banhei, como vota? Estou acompanhando. Eminente desembargador João Batista? O relator, senhor presidente. Eminente desembargador Dallagnol? Eminente desembargador Jamil? Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator também pelas razões do seu voto, que são extremamente bem fundamentadas, como sempre, mas não sem antes dizer da sorte do partido que filiar o professor Sérgio Borja como candidato. Doutor Sérgio Borja, professor da faculdade também. O desembargador Dallagnol já votou? A experiência que todos nós temos como juízes eleitorais nos permite visualizar que a legislação eleitoral brasileira
tem muitos pontos bons e outros tantos para serem aperfeiçoados. Um deles, quem sabe, no futuro, corresponda à sua pretensão, hoje exposta no pedido que foi feito, com a sua sustentação oral muito bem feita. E o tribunal hoje, com base na Constituição da República e com base na lei, fundamenta a sua decisão conforme os votos dos juízes. Eu costumo dizer, professor Serra, candidato faz mais ou menos voto. Se apresenta ao eleitor, mostra suas ideias, o que pretende fazer, apresenta também o seu currículo, serviço em benefício de todos e do bem comum. E quem verdadeiramente ganha ou perde a eleição é o eleitor, a sociedade. A dificuldade nisto também é alcançar um percentual significativo do eleitor e, em última instância também, o que o senhor pretende com a sua pretensão, e é muito boa, é chegar ao eleitor, chegar à conscientização do eleitor, convencer ao eleitor que o seu voto pode mudar os destinos do país. Mas há um percentual significativo do eleitorado que isto é muito difícil, professor Sérgio. Muito difícil. Mas continuemos a fazer o que cada um de nós pode fazer e aos poucos vamos aperfeiçoando. Eu reconheço o mérito da sua pretensão e também a sua coragem e determinação. E tenho que proclamar o resultado, conforme o voto do relator, por unanimidade, negar o provimento ao recurso. Seja muito bem-vindo, volte sempre ao tribunal.